vocês? Eu vim falar com vocês um vídeo rapidinho, né? Aí pra vocês, tá? Então vamos lá. Me chamo Sebastião Abril, tá? Eu sou do Partido Missão. Eu sou daqui do Estado do Espírito Santo, tá? Simplesmente uma coisa que eu não consigo entender como os cristãos conseguem ainda votar no Lula. Um cara que apoia o Nicolás Maduro, tá? Nicolás Maduro foi pego. A ONU falou que o Nicolás Maduro simplesmente, né? Ali tinha ato com crianças, tá? E torturavam também. O Lula falou que não, que o Trump foi errado, tá? Apoiando o Nicolás Maduro, entende? Não consigo entender. Não consigo entender como os cristãos conseguem apoiar um cara que nem o Lula, que simplesmente apoia o tráfico. Não consigo entender. Não consigo entender como as mulheres conseguem apoiar o Lula, sendo que o Lula não fez nada para as mulheres, cagueando para as mulheres. Entende? O Lula tá nem aí para vocês. O Lula tá cagando e andando. Sabe o que o Lula quer? Lula quer iPhone novo e viagem pra fora. Lula quer iPhone novo, viagem pra fora. É isso. É isso que todo socialista quer. Socialistas são umas merda. Eles gostam de viver em países que, ó, tem como faturar pra caramba. Mas eles pregam socialismo. E os caras, em vez de ir pra Cuba, se lascar pra lá, indo na Coreia do Norte, China, se ferrar pra lá, não. O que eles fazem? Entram num país que é capitalista, onde tem liberdade de expressão, que é nos Estados Unidos, e ficam fazendo merdas. Entende? E esses caras, eles têm problema. Como os caras conseguem apoiar um Lula, mesmo depois que o Lula aumentou 28 vezes o imposto? Quando o Lula descobriu que o pobre fazia freelance diária, o Lula olhou assim e falou: como é que é? O pessoal não tá querendo trabalhar de carteira assinada? Eles não estão querendo depender do INSS? Como assim? E o Lula começou a ver isso e falou: ó, Receita Federal, Polícia Federal, bota em cima. E aí vocês agora vão ter que emitir nota fiscal. Se não emitir, possivelmente vai ter bloqueio simplesmente do seu CPF. Sacou qual é a parada? E não para por aí, ainda por cima, ele tá vigiando também as igrejas. Dizimou, entrou, tem que emitir nota fiscal. Quem falou isso não fui eu, foi o Lula. A própria Receita Federal falou que vai começar a vigiar as igrejas. Entende? Então tudo está se encaminhando para uma ditadura. O Lula apoia o Irã. E aí nós vamos ter uma possível morte de um jovem em praça pública porque simplesmente se manifestou. Liberdade de expressão. O que aconteceu? Ele vai morrer. Porque ele se manifestou. E o que aconteceu? O exército abriu fogo. Morreu pessoa pra caramba. E o que acontece nessas horas? Lula fica quieto. Mas antes Lula apoiava, Lula dava abraço, beijinho, que nem fazia com o Nicolás Maduro. E aí você aqui, que é trabalhador, honesto, acorda cedo para pegar ônibus, para depois um filho da mãe vir te assaltar, vir te roubar e muitas vezes até mesmo te matar, saca? Esse cara defende essas porcaria. O Lula defende esses caras. O Lula não tá nem aí pra você, trabalhador. Você acha que o Lula tá cagando e andando pra você? O Lula roubou um projeto do Kim Kataguiri, que foi do programa das autoescolas, o fim das autoescolas. Saca? O Lula é isso. O Lula tá pouco cagando pra vocês, tá? Cagando e andando. O Lula tá nem aí. Entende? Saca? Ele tá pouco se fudendo. Sabe o que quer? É você, trabalhador, trabalhando pra sustentar o Bolsa Família, ele pegando mais da metade e enfiando no bolso. Como um cara que quer que ajuda os trabalhadores simplesmente tá cagando e andando pro INSS, que teve aquele escândalo todo. Tá nem aí, o cara tá viajando, conversando, batendo papo, comendo lagosta. Tá nem aí. Como o cara que simplesmente tá do lado do trabalhador, caga e anda para o Banco Master. Sabendo que a qualquer momento que essa porcaria ali cair, vai levar metade dos políticos junto. Fora os influencers, várias outras pessoas por fora também. Entende? Então, cara, o Lula tá cagando e dando pra vocês. Entende? Nós tivemos uma pessoa que super apoiou, tá? O, o Lula, entende? E ainda pra fechar com chave de ouro, o Lula super apoia a MST, entende? Aqui no estado nós temos o governador Casagrande, que super apoia a MST, apoia a MST invadir sua casa, batendo em você, tirar sua família de dentro da sua casa, do seu apartamento. O que é isso que a MST faz? É um bando de vagabundo que o governador Casagrande apoia pra te fuder. É isso. Literalmente é isso. Eles vão tirar você da sua casa, vão jogar você pra fora e foda-se. Ninguém vai fazer nada. Entende? Estou cagando e andando. O governador mesmo tá cagando e andando pra você.
E é que você paga muito mais imposto, entende? O vendedor Casa Grande, ó, tá nem aí, tá cagando e andando. Ele teve como se botar, classificar MST, pra polícia correr atrás deles, bater neles, prender. Só que sabe o que ele fez? Tirou da lista. Deixou o MST livre. E é isso que está acontecendo com o Estado. Aqui no Estado do Espírito Santo, a MST está invadindo propriedades. Várias propriedades. E como se não bastasse ainda, possivelmente, tá? Possivelmente, ele também teria um dedinho ali, tá? Naquele caso ali do delegado, né? Do delegado Romualdo, né? Ali que prendeu um dos maiores traficantes aqui do Estado do Espírito Santo, que era o Marujo. O que aconteceu? O cara foi exonerado, pô. O cara foi exonerado. E quando esse delegado tentou ali falar a verdade, os caras estão tentando calar ele. Entende? Então, Renato Casagrande, PTzinho, PSDB, PSOL, são tudo bando de retardado que apoia vagabundagem, apoia tráfico. Os caras no Nordeste estão tentando passar, aí, né, o pessoal tentando passar a proibição da Bíblia em alguns lugares, no caso a entrada da Bíblia dentro das escolas, né? E, cara, isso não para. É uma coisa muito louca, entende? De você conseguir apoiar uns caras desse. É foda, entendeu? E aí, pra fechar, obviamente, com chave de ouro, né? Que eu esquecendo aqui, simplesmente, né? Nós tivemos um caso de um bispo em Cachoeira de Itapemirim, né? Que o nome dele é Dom Luiz Fernando Lisboa, tá? Que simplesmente, né? Aí falou mal do Trump. E aquele negócio, tá uma briga entre, vamos lá, Trump de um lado e Venezuela do outro. Cara, se você tacar Trump, automaticamente você tá apoiando a Venezuela. Automaticamente. E aí eu pergunto para esse cara, para esse bispo, na moral, o que ele acha do cartel que estava lá na Venezuela, que iria para a Colômbia e não conseguiu ir, porque Nicolás Maduro barrou ele. Teve até ameaças de morte contra esse cardeal. O que esse bispo acha? Nada, porque esse bispo é de esquerda. O cara apoia a MST, dá aula para crianças, que também é outra coisa que está acontecendo também aqui, também no estado, que o governador quer muito isso, tá? Né? Que é a MST dando aula. E esse bispo apoia isso. Esse bispo apoia várias agendas do Lula. Olha só, ele não apoia diretamente, mas indiretamente ele apoia. Tem várias falas dele apoiando. Isso aí, Lula, parabéns e tal. É mais um. É que nem Wagner Moura. O cara faz 2 anos ou mais tempo, ou 3, 4 anos, se não me engano, algo assim, que o cara tá nos Estados Unidos. Tá cagando e andando pra vocês, aqui no Brasil. Ah, ele ganhou aqui, ó, o Globo. Uhul. O cara tá cagando e andando. Você aqui tá se ferrando, com imposto, né? E simplesmente ele tá lá, curtindo a vibe dele, curtindo a vida boa dele, simplesmente mamando do governo. Sabe por causa de quê? Porque você vai trabalhar, você trabalhador, você vai trabalhar para sustentar sua casa, sua família, e sabe o que vai acontecer? O Lula vai pegar esse dinheiro e falar, toma aqui, meu filhinho, toma. Lei Rouanet. E aí, mais uns milhõezinhos vai cair na conta, entendeu? Dele. E quem pagou isso no final? Você. Quem que vai pagar? Quem é que vai pagar a conta do Banco Master? Você. Quem que vai pagar o escândalo do escândalo do INSS? Você. E sabe quem está financiando essa ditadura lazarenta? Nós, que somos CLT. Nós que trabalhamos. Simplesmente, hoje 70% da população brasileira depende do Bolsa Família. Se 70% depende do Bolsa Família, tem algo de estranho. E sabe o que está de estranho? Libera benefício para todo mundo. Se tem benefício, logo, você vai largar o benefício para entrar ali para trabalhar, você não vai. Por quê? Você prefere ganhar 1.700, 1.000 e pouquinho, de boa em casa, trabalhando, ficando ali, nem precisa trabalhar ali numa diarinha ou outra. Só vai ficar em casa no sofá. Todo mês o governo vai te dar um Bolsa Família, vai te dar um pé de meia. Tranquilo, cara. Quem é que vai querer trabalhar? Então, o que está acontecendo com as empresas? Estão quebrando. Simples. Sabe o que vai acontecer uma hora? Muita pessoa dependendo do Bolsa Família, uma hora
a pirâmide rompe. É que nem a pirâmide do INSS. Chega uma hora que a base, que é jovens da minha idade, param de trabalhar para sustentar o INSS. E o que acaba acontecendo? Eles param de pagar. Simples assim. É isso. E aí quem está lá em cima fica sem pagamento. E aí você, que daqui a um tempo vai precisar do INSS, não vai ter mais INSS. Entendeu? É assim que funciona a pirâmide. E hoje nós trabalhamos para pagar 100%. O cara que se diz ajudar os trabalhadores botou bolos para poder regulamentar vocês dos aplicativos da Uber, iFood, B-Delivery e vários outros. Entende? O cara não tá do lado de vocês, o cara tá contra vocês. Ele quer botar o imposto na sua goela e socar até você não aguentar mais. Entende? Daqui a pouco vão taxar o ar também, daqui a pouco, não duvido nada. Então acordem enquanto é tempo, acordem, porque os seus filhos dependem disso. Esse ano é o ano final. A ação das redes sociais está acontecendo em massa. Você tem noção? Em massa. Todo mundo está recebendo um e-mailzinho ou outro, tá ali ainda alguns estados meio atrás ainda, em questão de algumas coisas, mas tá ali acontecendo por fora. Então abrem um olho, porque tá acontecendo uma ditadura. O imposto tá nas alturas, a taxa Selic não abaixou nem um pouco, só tá aumentando, tá? Só tá aumentando. O Lula regulamentando redes sociais, o Lula tá vigiando todas as suas, simplesmente tudo seu, questão de bancário. O Lula sabe o seu empréstimo, o Lula sabe o seu Pix que acontece no dia a dia, o Lula sabe 5 centavos que entra e sai de sua conta. O Lula sabe as ações, os fundos imobiliários que você tem, os seus ETFs, o Lula sabe de tudo, pô. E você aí babando o ovo desse cara. Você tem noção que daqui a pouco o seu filho, sua filha vão estar lascados por sua culpa? É sua culpa, cara. Quem colocou essa porcaria lá foi você. E pensem, hoje, tem pessoas até dentro da igreja apoiando o Lula. Que nem esse caso desse bispo, apoiando o Lula na cara dura. Que se lasque, né? É isso aí. Parabéns. Entende? E voltar consciente. Senão nossos filhos vão pagar, tá? Nossos filhos vão pagar essa merda que a maioria das pessoas querem botar no governo de novo. Eu não duvido nada disso, tá? Não duvido. Entendem? Então, cara, parem e pensem e reflitam, tá? Simplesmente também tenso também, por outro lado, também o PL, também, que também tá cagando e andando. Poucas pessoas ali dentro fazem alguma coisa, poucas pessoas ali trabalham de verdade, né? Entendem? Nós temos o Nicolas aí que bate no peito e fala que é cristão, mas nós temos igreja sendo fechada no Nordeste e não fala nada. É um cara que não passou nenhum tipo de lei pra poder ajudar os cristãos, entende? É tenso pra caramba. É tenso. Tipo assim, entre o PT e o PL só muda uma letra. Assim, os caras. O, o PT tá aqui no topo, o PL tá aqui embaixo. Sabe o que é? O PL simplesmente troca uma letra e vira PT. Ou seja, os caras são uma versão light do PT, pô. Os caras estão, ó, nem aí. Sabe? Os caras estão nem aí. Regulamentação das redes sociais. Ninguém do PL falou. Aí começou, o Pix começou a viajar as igrejas. Ninguém falou. Agora que o Nicolas vai fazer um videozinho de 2 minutos. De 2 minutos. O pau quebrando no Nordeste, as igrejas sendo fechadas, o pessoal querendo passar PL para simplesmente proibir das Bíblias entrarem dentro das escolas e os caras falam nada. Bico calado, sabe de quê? Porque o Nicolas sabe que se ele bater de frente com o STF, ele vai perder. O Nicolas não é um guerreiro. O Nicolas, qualquer tapinha que ele levar, ele cai. Qualquer tapinha, ele cai. Entende? Ele é aquele famoso lobo com pele de ovelha, saca? Entende? Enquanto Derrite tava tentando passar simplesmente ali, né, para proibir os traficantes de votarem, Nicolas estava onde? Estava em El Salvador, tirando fotinha com o presidente. Então, ele tá cagando e andando, pô, sabe? Tá cagando e andando. Pô, a gente tá vendo um problema do SUS agora aí, ó, que simplesmente tá fazendo várias cirurgias para as crianças trans. Enquanto isso, pai e mãe de família estão morrendo nas filas do SUS.